O presidente Lula recebeu a visita de ministros hoje aqui em São Paulo. Ele ainda se recupera da cirurgia de emergência na cabeça, mas está preparando uma reunião com todo o ministério na sexta-feira, já em Brasília. Assunto para o repórter Misael Mainetti, chegando quando, afinal, o presidente volta para a capital federal. Misael, bem-vindo, bom trabalho, boa noite para você. A previsão é que ele volte na quinta-feira, justamente porque na sexta tem esse possível encontro entre ministros. Muito boa noite para você, Tiago, e a você que acompanha o jornal Jovem Pan. Como a gente sabe sobre essa reunião que deve acontecer na sexta-feira entre os ministros? É que mais cedo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre esse possível encontro que deve acontecer na sexta-feira. Ele não soube dizer em qual formato, se online, presencial ou híbrido, mas que deve acontecer em Brasília. Ainda sobre quinta-feira, o presidente Lula passa por um novo exame, uma tomografia. De acordo com o médico dele, Roberto Calil, ele teve alta hospitalar, mas não teve alta médica. Mas os médicos comemoram, toda a equipe médica comemora a recuperação do presidente Lula, que tem sido muito rápida, tem sido muito boa. Quem passou aqui hoje, aqui em São Paulo, nós falamos ao vivo da casa do presidente Lula, que fica no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Passaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e ainda o chefe da Casa Civil, Rui Costa. E agora, especificamente sobre a saúde do presidente Lula, a gente acompanha a primeira impressão do ministro Alexandre Padilha. Acompanhe. Alegria de poder ver o presidente Lula absolutamente recuperado, como já foi dito pela equipe médica, muito bem, disposto, conversando, todos os procedimentos de forma muito exitosas, pronto, vai continuar aqui em São Paulo até realizar seus exames, e a evolução, a equipe médica vai passando, informando vocês permanentemente. O presidente ainda pretende fazer, ainda essa semana, mais provavelmente no dia 20, um encontro com os ministros e ministras, um encontro de final de ano. Ainda não definimos o formato disso. E, obviamente, vamos aguardar toda a evolução que está acontecendo com ele, a equipe médica, até toda a determinação da equipe médica em relação a isso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está impressionado com a recuperação do presidente Lula. Acompanhe. Confesso a vocês que me surpreendi com a disposição do presidente. Está muito tranquilo, despacho absolutamente normal. Tá bem, tá corado, tá bem, foi tranquilo. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, não falou com a imprensa. Tiago? A movimentação em frente à casa do presidente Lula em São Paulo. Bom, e como vimos, entre as visitas que Lula recebeu, destaque para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi lá tratar já de questões econômicas. Assunto para o repórter André Anelli, chegando ao jornal Jovem Pan. O presidente fez um pedido sobre as medidas econômicas. É isso, André? Bem-vindo, bom trabalho. É isso mesmo, Tiago. Muito obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos ligados aqui no jornal Jovem Pan. O presidente Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que apresentasse um panorama geral das medidas econômicas que foram enviadas pelo governo ao Congresso nos últimos dias. Com essa revisão, Lula quer garantir que as propostas não sejam desidratadas pelo Legislativo. Um dos principais pontos de destaque foi o fato de o Senado ter deixado de fora do imposto seletivo, o IS, o chamado imposto do pecado, as bebidas açucaradas, como por exemplo os refrigerantes e as armas de fogo. Haddad afirmou que essas alterações podem ser revisadas na Câmara dos Deputados por conta da falta de um acordo em relação ao tema. O ministro da Fazenda afirmou que o detalhamento feito ao presidente Lula no dia de hoje pode auxiliar na tomada de decisão sobre como o governo pode acionar os articuladores dentro do Congresso para garantir a maior integridade possível das medidas econômicas em relação aos textos originais do Ministério da Fazenda. O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem
a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa, né, de alguns, nós não só não alteramos, como vamos cumprir a meta de 2024. E essa conversa de Haddad com Lula a respeito das medidas econômicas durou cerca de 2 horas na manhã de hoje em São Paulo, onde o presidente Lula, conforme a gente viu agora há pouco, continua se recuperando da cirurgia na cabeça realizada na semana passada. A gente destaca também aqui que Lula teve alta hospitalar, mas ele ainda não teve alta médica, o que quer dizer que ele precisa permanecer em observação e em contato com os médicos que estão o acompanhando. Por conta disso, Lula vai observar à distância toda essa movimentação aqui em Brasília, em especial no Congresso Nacional, nessa última semana legislativa, que também é decisiva para o governo, Tiago. Daqui a pouco você volta para falar sobre os recursos para as emendas parlamentares nessa reta final do Congresso. Bom trabalho para você, André. Já chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer, e aqui nos estúdios, Nelson Kobayashi. Dora, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. É aquela história, né? Há uma tentativa do próprio governo de mostrar que o presidente está bem e já nessa possibilidade de uma reunião ministerial na sexta-feira. Não sabe como vai ser ainda, se vai ser num formato remoto, híbrido, como a nossa reportagem falou. De qualquer forma, há essa tentativa e uma pressão também no Congresso Nacional em relação às votações. Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, há um esforço. Bom, a gente vê, pelo menos pelos vídeos, pelas fotos, pelas entrevistas, a gente vê que o presidente, em tese, a gente leigo olhando, parece muito bem, parece bem disposto e tal. Mas há um esforço realmente do governo de botar uma pilha nisso, até para justificar o fato de não ter transmitido o governo para o vice-Geraldo Alckmin, enfim. Agora, eu queria falar um pouco sobre essa questão que o ministro coloca da desidratação das medidas, né? Um apelo que o governo faz. Agora, o próprio governo já mandou um pacote visto por economistas e até por políticos, desidratado, porque foi tido como insuficiente. Então, quando o governo faz esse apelo, me parece que ele procura dar aquela impressão de que, olha, mandei medidas justas, duras, qualquer modificação fica na conta do Congresso. E, obviamente, que o Congresso vai entender dessa maneira e pode ser que não goste muito desse, digamos assim, dessa divisão de responsabilidade, embora as responsabilidades devam ser divididas sim. Pois é, e é uma pressão, não deixa de ser uma pressão, não é, Kobayashi, para que o Congresso Nacional vote o que o governo quer, mas de qualquer forma é saber realmente a própria disposição do governo de acompanhar essas votações, já que há também algumas medidas paralelas que o próprio Congresso Nacional colocou já em discussão. Olha, Tiago, boa noite a você, boa noite a Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham. Pressão, assim, do governo para que as suas pautas sejam aprovadas, até porque isso envolve o pagamento de diversas emendas. Esse dezembro vai gerar bilhões em emendas parlamentares e o governo espera que com isso tenha as suas pautas levadas com mais afinco, com mais entusiasmo do Congresso Nacional, e essa ideia de participar das negociações, enfim, tem sim iniciativa, tem vontade. O que não tem é muita entrada, porque não há uma boa articulação política do governo federal com o Congresso Nacional. Não há esse interlocutor bem relacionado com aqueles parlamentares, principalmente os parlamentares mais de oposição e do centro. Até por isso é que há aquela grande pressão em relação à figura do ministro das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, que para muitos não permanecerá nesse cargo em uma possível e futura eventual reforma ministerial no governo federal. Mas o governo conta com as aprovações. A gente vê as manifestações do presidente Lula assim que deixou o hospital, são justamente nesse sentido de contar com a aprovação, tanto que conversou com o ministro Fernando Haddad, tratando como uma prioridade.